Jesus nos diz algo curioso. Ele diz que aquele que foi pouco perdoado, ele também pouco amou. E quem foi muito perdoado, esse muito amou. A grande verdade que Jesus quer nos ensinar é que não existe ninguém que foi pouco perdoado. A verdade é que tem gente que acha que foi pouco perdoado porque ela não entendeu, não compreendeu a malignidade, a profundidade, a danosidade do seu pecado. E quanto mais você conhece a danosidade do pecado, diante da santidade de Deus, mais você ama Cristo, porque você vai perceber que o valor de resgate por uma alma inimiga de Deus e em pecado foi um valor eterno, incalculável. E quanto mais nós crescemos na compreensão da danosidade do nosso pecado, nós crescemos na satisfação, na admiração e na adoração pela pessoa de Jesus, porque ele pagou um preço incalculável pela desgraça do nosso pecado. E uma seita, ela vai tirar. Esse é um papel do diabo por trás dessas seitas. Tirar a danosidade do pecado, para que você não veja a beleza do Evangelho. Para que você não adore Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então, a doutrina do pecado dentro dessas seitas, elas são reduzidas, e ela encaixa dentro de um padrão humano aceitável. Jamais o pecado dentro de uma seita é vista de acordo com os padrões de Deus. Porque dentro das seitas, a salvação ela é a soma da fé mais as obras. E essas obras têm que ser obras suportáveis a um ser humano, para que ele possa cumprir essas obras e crer que está salvo e crer que é aceito por Deus, porque ele fez aquelas obras que a religião exigiu. Então a religião reduz o pecado do homem a uma lista de pecados e diz para você, evite esses pecados, então você será aceito diante de Deus. Porque eles não compreenderam a danosidade do pecado. Porque se você compreender a danosidade do pecado, você vai perceber que não existe obras em você suficiente de te reconciliar com Deus. E se você reconhecer a danosidade do pecado e que não há capacidade de você reverter esse quadro, então a sua religião é destruída. A religião humana, ela só pode sobreviver quando se tem uma visão ridícula, maligna, reduzida, ínfima do pecado. Não é assim que a palavra de Deus, a Bíblia, trata o pecado. O pecado ele aprofundou no coração humano e que todo no homem agora está maculado pelo pecado. E se não vier um Salvador, não é alguém que ofereça um plano ou um projeto de salvação. É um Salvador que ressuscita esse coração morto, que ressuscita esse homem putrefado. Não há salvação para esse homem. Mas a religião não diz assim. A religião dá uma lista de coisas a esse defunto. Esse defunto vive algumas coisas dessa lista e se acha, então, aceito por Deus. Esse é o pensamento por trás de toda a religião humana. Eu queria que os irmãos ficassem comigo até o final desse vídeo, porque eu quero agora usar um exemplo simples, mas para você viajar comigo dentro desse pensamento, para ver se nós conseguimos trazer à tona a danosidade do pecado. E como o pecado afetou todas as áreas da nossa vida. E que só há uma maneira do homem ser transformado e aceito por Deus. Eu quero que os irmãos imaginem aqui comigo que você está indo hoje
na festa de formatura de um amigo teu. Esse teu amigo se formou na Unicamp em medicina. Eu nem sei se tem medicina na Unicamp, mas vamos, no nosso exemplo aqui, tem. Então ele se formou em medicina na Unicamp depois de 6 anos de estudo, 7 anos de estudo em medicina. Hoje é a sua formatura e é um dia de muita alegria, um dia de muita festa. E ele está lá festando e as casas estão cheias e vai ter bexiga e vai ter placas escritas parabéns fulano de tal por mais essa conquista. E você vai lá se alegrar com esse teu amigo que conquistou esse sonho. E obviamente o ambiente ali é de uma alegria e o teu amigo formando está numa alegria indizível, não é? Mas você quer investigar o coração desse teu amigo que está se formando. Você quer resposta dele mais profundas, porque você quer conhecer as camadas mais profundas do coração desse amigo teu que está formando. Então você vai chamar ele de lado nessa festa e vai dizer assim: meu amigo, eu estou vendo aqui que está uma alegria muito grande na sua casa, tem festa na sua casa, e você também está em festa. Mas eu queria entender um pouco, por que você está tão feliz nessa data? Parece uma pergunta estranha? A pessoa vai achar um pouco sem lógica a tua pergunta, porque é óbvio o motivo da minha alegria. Mas é o que eu quero descer nas camadas mais profundas do coração e ver de onde nasce essa alegria. Então ele vai te dar uma resposta simples, ora, e óbvia. Eu me formei em medicina na Unicamp. Você há de considerar comigo que não é uma conquista que acontece todos os dias, não é para todas as pessoas. Eu sou um dos únicos que passei no vestibular em medicina e que agora estou concluindo o estudo em medicina. Você vai dizer: é verdade, meu amigo. É verdade, isso é um grande feito. Mas eu, por exemplo, sou empresário e não teria vontade nenhuma em ser médico. Não me alegraria em ser médico. Por que ser médico para você te faz tão feliz? Perceba que agora ele vai ter que se aprofundar um pouco mais dentro do seu coração para trazer uma resposta satisfatória. Então ele vai dizer assim: Fernando, é o seguinte, eu desde os 7 anos, eu comecei a idealizar esse sonho. Desde menino eu brincava de ser médico, eu queria ser médico e eu cresci com isso na cabeça. Então hoje para mim não é apenas uma formatura, é a realização de um sonho que eu tenho desde a infância. Opa, nós já conseguimos aprofundar um pouco mais no coração desse menino. E ele disse respostas mais profundas que, por certo, a maioria do povo que está ali se alegrando não perceberam, não viram e não sabiam. Mas eu quero descer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais no seu coração. Então eu afunilo um pouco mais a pergunta e digo: nossa, que interessante. Não sabia que você idealizou esse sonho desde os 7 anos. Mas que estranho. Uma criança de 7 anos está brincando de carrinho de rolemã, de soltar pipe, de videogame, de futebol. Por que você, com 7 anos, idealizou um sonho de ser médico? Agora esse meu amigo vai ter que descer um pouco mais no seu coração para me trazer à tona o porquê ele idealizou esse sonho. E a resposta que ele tem é: Fernando, você não sabia, mas deixa eu te contar. A minha mãe teve câncer quando eu tinha 6 anos de idade. E o tratamento era muito caro e ela ia morrer porque nós éramos uma família muito pobre. Eu não tive pai, como você sabe, e a nossa família era extremamente pobre. Mas apareceu um médico e falou assim: não, eu vou cuidar da sua mãe sem cobrar nenhum centavo. Ele cuidou da minha mãe, tratou a minha mãe e a minha mãe foi curada pelo trabalho voluntário daquele médico. Quando eu vi aquilo, eu olhei para aquele médico e falei: eu quero ser um médico desse jeito. Porque eu quero crescer, me tornar médico e cuidar dos pobres lá no continente africano que não tem condição e não tem acesso à saúde, a um plano
hospitalar, eu vou cuidar desses pobres. Esse é o objetivo da minha vida. Então perceba que eu desci um pouco mais no coração desse menino e eu descobri aqui o que de fato faz ele hoje estar tão feliz. Ele é um menino altruísta. Ele tem projetos de ajudar o pobre porque ele foi ajudado por um médico e isso lhe cravou na consciência e ele quer ser um médico para ajudar os mais pobres. Mas eu quero descer um pouco mais no seu coração. Eu quero me aprofundar um pouco mais no seu ser. Eu quero descobrir de onde nasce tudo isso. E eu vou falar, nossa, que coisa linda. Você quer ser médico para ajudar os pobres. Isso é maravilhoso. Isso é nobre. Eu estou impressionado com esse teu depoimento. Mas ainda estou curioso porque ninguém está nem aí para pobre. As pessoas querem se formar para ficar rico e ganhar dinheiro. E construir o seu plano de carreira, e ter o seu plano de carreira, e ter as suas empresas, e ter as suas conquistas. Não é todo dia que se vê alguém que quer se formar e está feliz por estar se formando, mas o objetivo da sua vida é ajudar os pobres. Por que ajudar os pobres te deixa tão feliz? Esse meu amigo vai ter que pensar mais um pouco e descer um pouco mais nas profundezas do seu coração para me falar, para me trazer aqui à tona a raiz, a essência do seu coração e do seu ser. E ele vai pensar e vai me trazer uma resposta muito mais profunda. E ele vai dizer assim, Fernando, sabe o que é? Deixa eu te contar. Eu acho que a vida, ela não faz sentido se não for para nós passarmos aqui e deixarmos algum legado, uma história. Para mim, viver para ganhar dinheiro é fútil, é baixo, é pouco. Eu acho que eu devo deixar um legado. Eu acho que eu preciso construir uma história. Eu quero que, quando olhem para o meu nome, saiba que eu passei nesse mundo e fiz a diferença. Eu quero que tenha um hospital lá na Guiné-Bissau, escrito Hospital Municipal, e o meu nome completo. Para que as pessoas olhem e vejam que eu fui uma pessoa altruísta, que eu deixei um legado, e que a minha história foi de um homem bom, de um homem generoso e um homem que não viveu apenas pelo dinheiro, apenas pelos prazeres, mas que viveu em prol das demais pessoas. Eu quero deixar esse legado, Fernando. E aqui eu cheguei nas profundezas do coração desse menino. As obras dele, os intentos dele são nobres, são dignos, são belos. Ele quer deixar um hospital, ele quer ajudar os pobres, ele quer cuidar dos doentes menos favorecidos, mas quando eu cheguei no porquê de tudo isso, no mais profundo do seu coração, eu percebi que quem estava lá era o eu. Quando eu percebi que tudo aquilo que ele queria fazer, todas aquelas coisas boas, ainda que sejam coisas nobres e coisas boas e coisas dignas, estava concentrado no eu. Quando eu desci na raiz do coração dele, tudo girava em torno do eu. Eu quero deixar o meu nome. Eu quero ter um legado. Eu quero marcar a história. Eu quero ser reconhecido como uma pessoa boa ou como uma pessoa honesta, seja o que for. Eu percebi que no fundo do coração dele era o eu que existia. Era o eu que exigia. Tudo, o motivo da sua alegria, o motivo dos seus planos, o motivo de suas ações era centrada no eu. Assim é o coração de todo homem natural, de todo homem caído em Adão. Quando você desce para as profundezas do coração dele, não importa se as obras dele eram más ou eram obras que nós humanos denominamos boas. Quando você desce no coração de alguém que fez algo muito horrível, muito monstruoso, como nós temos costume de chamar. Quando eu vejo as ações de Hitler e eu desço nos profundos do coração de Hitler, eu vejo que tinha uma coisa que movia ele fazer o que ele fez. Era o eu. Mas quando eu olho para uma pessoa que foi extremamente boa e nobre, e quando eu vejo as motivações do seu coração, eu vejo que também era o eu que estava ali.
Quando eu esquadrinho o coração do homem, eu percebo que está centrada no eu. É por isso que você vai ver neste mundo de homens caídos, por mais que as suas ações sejam nobres e boas, é o eu, o fator motivacional, o fator existencial do seu coração é o eu. Ele vive centrado em si mesmo. Quer faça as coisas horríveis ou quer faça as coisas dignas, é centrado no eu. Então, por isso que para nós é fácil olhar, nós olhamos o que está evidente do coração, aquilo que os homens fazem, e nós olhamos e falamos, isso é muito bom, ou isso é muito mal. Mas, diante de um Deus santo, Ele esquadrinha o coração humano. Ele desce lá no profundo do coração humano. E por mais que nós fazemos obras mirabolantes, nada disso impressiona Deus. Porque esse Deus santo sabe que a motivação real do coração do homem é centrado no eu. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 3 vai dizer, não há nenhum justo, não há ninguém que faça o bem. Muitas pessoas incrédulas ficam revoltadas com esse versículo e diz, como não há pessoas que fazem o bem? E aquele fulano que construiu um hospital na Guiné-Bissau em prol dos pobres? Deus vai dizer, não há ninguém que faça o bem. Todos pecaram. Todos vivem centrado no eu. O eu é o causador de toda fome, de todo desastre, de toda tragédia, de toda angústia, de todo desespero. Porque o pecado maculou o coração do homem a tal ponto que ele matou Deus no coração humano. O homem não vive mais para a glória de Deus, o homem vive para o eu. E quando esse eu não é reconhecido, e se eu fizer um hospital e não for reconhecido? E se os meus projetos não se concretizarem? Então quando o meu eu é tocado, esse moço estava feliz porque o eu dele estava num caminho de exaltação. Mas se acontece algo contrário ao que ele planejou para a ascensão do eu, então ele vai cair em desespero, ira, blasfêmias, murmurações, porque o eu está sendo destruído. A alegria do homem natural é quando o eu está em ascensão. E a tristeza, e a raiva, e a ira, e a indignação, e a murmuração do homem natural é quando o eu está sendo humilhado ou destruído. É quando eu não vou deixar um legado? Ou é quando eu vou perder alguma coisa? Ou é quando escapa das minhas mãos aquilo que me exaltaria? Ou coisas do tipo. Porque sejam as suas obras boas aos olhos humanos ou más, a raiz do seu coração caído. O pecado maculou o teu coração e você vive em prol do eu. O homem religioso é a mesma coisa. Ele pode ser que ele vá para a igreja, pode ser que ele usa roupas honestas, pode ser que ele dá coleta na igreja, pode ser que ele é um pregador da palavra, mas quando você desce nas raízes do seu coração, você vê que quem vive lá é o eu. É por isso que ele busca a palavra para o eu. É por isso que ele ora para o eu. É por isso que ele vive uma vida santa, porque ele tem medo de Deus pesar a mão sobre o eu. E toda a vida de um religioso, por mais que as suas obras sejam aparentemente boas, por mais que naquela lista de pecados catalogado pela sua denominação, ele não cometeu nenhum, ele faz tudo aquilo para não perder o eu. Ele sabe se ele cometer aquele tipo de pecado, ele será expulso da igreja, mal visto pelo ancião, vai perder o seu ministério. Então, para que o eu não seja tocado, ele tem uma vida sem pecado. E ele acha que com essa vida sem pecado, ele pode impressionar Deus pelo tanto de salmos que ele falou, ou pelo tanto de pessoas que ele batizou, ou pelo tanto de pessoas que ele trouxe para dentro da sua denominação. Seja lá do que ele se gloria, ele acha que essas obras podem dar a Deus o reconhecimento da sua pessoa. Mas quando você desce, até mesmo no coração de um religioso, tudo o que ele fez foi em prol do eu. Não é assim o coração de um eleito. Porque eu posso mudar as obras. Eu posso mudar a maneira como essa pessoa vive, fala e se comporta. Mas uma religião não pode matar o eu no coração.
Não pode arrancar o teu coração centrado no eu e dar para você um coração centrado na glória de Deus. É por isso que nós não precisamos de um projeto de salvação. É por isso que nós não precisamos de uma lista de coisas a fazer ou não fazer. A lei fez isso. E nem o próprio Moisés, que recebeu a lei, conseguiu cumprir a lei. O que nós precisamos é de um Salvador que faça algo profundo e milagroso e poderoso em nós, que é arrancar esse coração de pedra e dar um coração de carne, um coração que não se relaciona e que não tem interesse algum pela glória de Deus, e dar-nos um coração que não é mais centrado no eu e na minha glória, mas um coração centrado na glória de Deus. A única maneira do homem ter esse transplante de coração é por meio do poder de Deus. E Paulo vai dizer, o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem do eu. Porque o coração humano está cravejado, enraizado pelo pecado, e o pecado o que é pecado? Essa é a grande pergunta dos religiosos. Isso é pecado, aquilo é pecado, eu posso isso, eu posso aquilo. Quando na verdade ele precisa de um novo coração. Apóstolo Paulo tinha um coração centrado no eu, até encontrar com esse evangelho salvífico, as boas novas, ele encontrou o evangelho, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele encontrou Jesus Cristo e naquele caminho de Damasco, ele teve um coração transplantado. Aquele homem que vivia para a sua glória era um religioso. Era um homem que excedia em judaísmo. Era hebreu de hebreu, e ele vai dizer, ninguém poderia se gloriar na carne mais do que eu. Porque eu sim tinha credenciais que poderia chegar. Eu sou hebreu de hebreu. Eu sou do povo de Deus. Na minha veia corre o sangue de Abraão. Eu aprendi o judaísmo. Eu conheço o Velho Testamento. Eu cresci aprendendo com Gamaliel, um dos maiores rabinos de Jerusalém. Eu sou irrepreensível, não tem ninguém que pode olhar para mim e falar, isso está errado na sua vida. Quando eu olhava o externo de Paulo, ele era exatamente o que Jesus dizia. Você é um sepulcro caiado. Você é bonito por fora. Você tem aparências, uma vida moral ilibada, correta por fora. Mas tudo isso, na vida de Paulo, era centrado no eu. Ele fazia aquilo para o seu próprio plano de carreira, ou para se aparecer diante de Deus como alguém que merecia o favor de Deus. Ele fazia para o eu. Mas aconteceu um milagre com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Houve um transplante de coração no coração de Paulo. Foi arrancado o coração centrado no eu. E Deus deu para ele, isso é Salvador, Jesus é Salvador, ele deu para ele um novo coração. E esse novo coração, ele não tem nada a ver com o coração do homem caído. É disso que o homem precisa. O coração novo do homem, regenerado, não é mais um coração centrado no eu. Porque no coração centrado no eu, tudo que você faz, seja coisas que você acha que é ruim ou coisas que você acha que é boa, tudo está centrado no eu. E por estar centrado no eu e por não apontar a glória de Cristo, tudo o que você faz é pecado. Tudo o que você faz é pecado fora de Cristo. Mas Paulo recebeu um novo coração, um coração que era centrado em Cristo. E agora quando eu via o apóstolo Paulo feliz, e quando eu via o apóstolo Paulo cantando, eu poderia descer nos profundos do seu coração, fazendo perguntas para eles. Eu descobriria que o sorriso de Paulo, a alegria de Paulo, era porque Cristo estava sendo glorificado. Paulo cantava, depois de 39 chicotadas, dentro de uma cadeia, ele cantava. Ele louvava a Deus. E você poderia perguntar, Paulo, como você pode cantar? Porque a sua vida é uma tragédia. Você era um homem que tinha uma carreira em ascensão, perdeu tudo por causa de um tal de Jesus de Nazaré. Agora você apanha de cidade em cidade, é apedrejado, passa noites em abismo, não tem pousada certa. Os teus parentes te odeiam, os teus amigos te abandonaram. Falsos irmãos te apunhalam pelas costas, acrescentando dores às tuas aflições. Agora você foi apanhado, você apanhou em praça pública, passou um vexame diante de toda a cidade, e agora está dentro de uma cadeia, não sabe o que vai acontecer amanhã, e você está cantando. Como você pode cantar?
E quando eu investigava o coração de Paulo, eu via que no fundo do coração desse homem regenerado, a vida dele não estava mais centrada no eu. Ele pouco importava com a sua vida, com o que estava acontecendo com a sua história, ou com o legado que ele deixaria. Ele não estava importando com o que estava acontecendo com a sua vida ou com o seu conforto. Ele dizia, não importa. As minhas prisões têm sido de grande proveito para o Evangelho. Ou seja, enquanto eu estou apanhando, sofrendo e preso, o Evangelho de Cristo está sendo pregado e anunciado, e muitos da guarda pretoriana creram e receberam Jesus como Salvador. Não importa o que está acontecendo comigo, a minha preocupação é: Cristo está sendo anunciado, Cristo está sendo glorificado, porque não sou mais eu que vive, é Cristo que vive em mim. Eu não importo, porque para mim viver é Cristo, o morrer é ganho. E se for para mim ficar vivo, trazer fruto para a glória, para o reino de Cristo, é o que me importa. Eu não tenho essa vida mais por preciosa. O eu está crucificado com Cristo. A vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus que se morreu e que se entregou por mim. Quando eu desço nas profundezas do coração de Paulo, não é mais o eu que existe. Isso é vida santa. Vida santa não é uma lista de coisas que você faz ou deixa de fazer. Você pode fazer coisas nobres e maravilhosas centradas no teu próprio eu. É por isso que quando Jesus foi conversar com Nicodemos, Jesus não deu para ele uma lista. Quando Nicodemos foi conversar com Jesus, melhor dizendo, o que eu faço para ter a vida eterna? Como eu conquisto a vida eterna? Jesus não passa para Nicodemos uma lista de coisas a se fazer. Jesus fala, você precisa nascer de novo. Porque esse teu primeiro nascimento te deu um coração centrado no eu. Você precisa de um poder que faça você nascer de novo e te dê um coração. E que você faça todas as coisas centrado na minha glória. Mudar disposição de coração, querido, é só o Evangelho que pode fazer. A religião pode mudar as suas práticas, mas a graça muda o teu coração. A religião na qual você está e que você tem uma lista de coisas a fazer, o máximo que ela fez com você é deixar o teu eu orgulhoso, cheio de si, achando que pode chegar com esse coração teu nojento, pecaminoso, diante de Deus, cheio de obras. Deus olha para tudo isso e fala, trapos imundos são as tuas obras, não vale de nada. Você precisa da graça que arranca esse coração de pedra, centrado no eu, e te dê um coração novo. Perceba, pecado dentro da congregação é algo superficial. O pecado nas Escrituras é algo tão profundo que é o causador de todas as motivações e ações da sua vida. Você não precisa de uma religião. Você precisa da graça manifesta no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar esse coração e arrancar esse teu coração de pedra e te dar um coração que se relaciona com Deus, para que você possa falar, o eu não vive mais, é Cristo que vive em mim. O que me alegra é quando Cristo está sendo exaltado. O que me entristece é quando eu vejo o nome de Deus sendo blasfemado em heresias, em seitas, em mentiras, em pecados. Quando você recebe um novo coração, a tua alegria é quando Cristo é glorificado. E a tua maior tristeza é quando você desonrar a Deus com as suas obras. Sempre será assim. Por que um cristão tem uma vida de contrição? Por que crente tem uma vida de profundo arrependimento pelos seus pecados? Porque ele sabe que o pecado que ele comete, seja ele qual for, entristece o Deus pela qual o seu coração agora vive. E o que alegra um cristão? Quando Cristo é glorificado. Isso não importa se ele está morrendo, se ele está perdendo o seu nome, se ele está perdendo o seu dinheiro, se estão amando ele ou se estão odiando ele, não importa. A pergunta é, Cristo está sendo glorificado? Se a resposta for sim, é isso que alegra um coração regenerado, onde Cristo é a essência desse coração. Se isso não aconteceu com você, meu caro, lamento. Você pode dar os seus bens para os pobres, você pode entregar o seu corpo para ser queimado. Se você não tem um coração cujo Cristo é o centro dele, nada disso resolve.
nós vamos fazer o vídeo parte 2 para dizer das consequências dessa crença herética sobre o pecado, dessa crença rasa sobre o pecado, onde pessoas acham que pode resolver o problema do pecado com uma lista de coisas a se fazerem. Pecado só se vence através do poder do Evangelho, te dando um novo coração. Deus abençoe, amados.